Quando Jesus estava para ser crucificado e Maria foi falar com ele chamou ela de mulher, teve uma outra importante lição também. Ele falou que a família dele, os irmãos e as irmãs, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que me enviou. Mas por que ele disse aquilo? Porque muitas vezes a pessoa ela tem laço sanguíneo, mas ela não tem nenhum sentimento pelas pessoas da família, né? A Bíblia fala que assim, muitas vezes os nossos piores inimigos estão dentro da nossa própria casa. E eu passei por isso, eu posso falar porque eu passei por isso. A mulher que me colocou no mundo, meu Deus do céu, ela teve coragem de fazer coisas horríveis, desde a infância até recentemente. Depois que eu me divorciei, eu mudei pra minha cidade natal. E assim, o meu pai ele tem 3 casas lá, então ficou acordado que eu ia morar em uma das casas, já estava tudo certo. Só que daí o meu irmão, que já tinha o apartamento dele, desnecessariamente foi morar na casa que eu ia morar. Eu não sabia na época, mas existe uma lei de igualdade entre filhos, de tratativa entre filhos, né? O que você faz para um, judicialmente você tem que fazer para o outro. Ou seja, se meu irmão ele estava morando numa casa, eles são 3 casas, eu automaticamente teria direito de morar na outra casa também. Mas, e o que aconteceu? Eu fui morar na mesma casa que ela, uma casa grande e tal. Só que assim, ela é uma pessoa totalmente agressiva, totalmente descontrolada. Eu já apanhei minha infância inteira. Eu não queria ir para aquele lugar, mas naquele momento era a única alternativa que eu tinha. Então eu fui para lá. Consequentemente, ela voltou a me bater uma semana depois que eu estava lá. Ela já estava batendo de novo, eu já estava fazendo tudo aquilo que ela fazia na infância, ela já estava fazendo de novo. Só que eu já estava com a minha filha pequena e a minha filha nunca levou um tapa na vida. Ela nunca presenciou nenhuma cena agressiva, nunca. Então, automaticamente ela se assustou. Aí eu falei pra mulher que me colocou no mundo, olha, se você fizer de novo, eu vou ser obrigada a fazer um boletim de ocorrência, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque não dá pra minha filha ficar vendo essa coisa e eu passar por isso de novo. Aí o que ela fez? Por isso que a Bíblia fala que os nossos piores inimigos muitas vezes estão na nossa própria casa. Ela fez um boletim de ocorrência, disse que eu tinha agredido ela porque eu faço artes marciais, fez corpo delito. Sério, gente, ela fez corpo delito com umas marcas que ela tinha tirado sangue, estourou a veia, dava pra ver nitidamente o buraquinho da agulha e os roxos no braço. Ela fez isso e mentiu, falando que eu tinha agredido ela. Nunca coloquei a mão nela, nunca em toda a minha vida, eu apanhei a vida inteira, nunca relei a mão nela. Inclusive um mês antes eu até tinha tirado foto, ela cortou toda a minha boca. E eu não fiz absolutamente nada, porque eu aprendi que assim, a maior justiça vem de Deus, eu aprendi a não sujar minhas mãos com pessoas ruins. Ela fez um boletim de ocorrência, pediu medida protetiva. Eu saí de lá com a minha filha do lado, só com a roupa do corpo. Pensa na situação. Só que assim, eu tinha gravado vídeos dela me batendo, eu já tinha todas as provas que eu precisava contra ela. Então assim, foi questão de tempo provar minha inocência. Mas pelo amor de Deus, pensa, uma pessoa ter coragem de mentir em relação a outra, de querer ver outra presa. Enquanto eu a considerei como mãe, eu a tratei como mãe. Eu ofereci o meu melhor pra ela. Tudo que ela queria, eu fazia. Tudo, tudo, tudo. Assim, a primeira vez que eu precisei, o que ela fez? Ela mentiu. Ela teve coragem de mentir porque ela se sentiu acuada, porque eu ameacei, né? Ou seja, uma pessoa ruim, ao invés dela mudar, o que ela vai fazer? Ela vai se voltar contra você. Então assim, hoje, graças a Deus, eu já mostrei todas as provas, inclusive quem quiser olhar pode olhar. O bom de se viver na verdade é que você não precisa ter medo de ninguém. A sua vida reflete o seu caráter. O bom de se viver na verdade é isso. E as pessoas ruins, automaticamente, toda a podridão de anos, ela vem à tona, né? Então assim, o bom de você andar, na verdade, de você ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que não prejudica ninguém, é porque você não tem medo de falar, você não tem medo de se mostrar, porque você sabe, o seu caráter, a sua vida fala por você. Entendeu? Então, ou seja, os nossos piores inimigos muitas vezes são da nossa própria casa. Então, se você convive com uma pessoa que é ruim assim, de verdade, por experiência, se proteja. Se proteja. Se você não tem condições de sair daquele lugar, é uma pessoa que já mostrou que é mentirosa, porque as pessoas mentirosas, elas são as piores pessoas do universo. Elas são capazes de fazer qualquer coisa para prejudicar as outras. Então assim, se você não tem um respaldo ali para provar sua inocência, fica muito difícil, porque a sua palavra é contra a palavra dela. Infelizmente, tem muitos casos assim, você é obrigado a conviver com uma pessoa mentirosa, uma pessoa agressiva, sabe, uma pessoa inescrupulosa. Se proteja, para evitar que você sofra uma injustiça por culpa de uma pessoa ruim.
Ou seja, quem é a família de Jesus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A primeira coisa, não é mentira. Um filho de Deus, ele jamais vai andar na mentira, ele jamais vai viver na mentira. Ou seja, essa pessoa que é verdadeira, pode ficar tranquila. Você não vai ter problema com ela. Você vai ter os frutos do Espírito Santo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter harmonia. A pessoa que faz a vontade de Deus, você pode ficar tranquila em relação a ela, porque ela jamais vai querer te prejudicar, ela jamais vai agir pelas costas. Se ela precisar fazer alguma coisa que possa te prejudicar, você vai saber antes, porque você vai ter a oportunidade de mudar em relação àquele comportamento. Ela jamais vai agir pelas costas, ela jamais vai mentir em relação a alguma coisa que você não tenha feito, ela não, sabe assim, ela não vai querer te prejudicar. Agora, uma pessoa que ela é inescrupulosa, primeira coisa, mentira. Mentira pra mim já acende a luz máxima, porque eu já convivi com pessoas mentirosas e eu sei o que uma pessoa mentirosa é capaz de fazer. Por isso que hoje, é assim, eu ajo com prudência em relação a tudo, em relação a todos. Mentiu, acendeu a luzinha amarela. Sabe? Mentiu, pra mim já acendeu a luzinha amarela. Fez mais alguma coisa? A vermelha. Pode ter certeza absoluta que eu ajo com prudência. Ou seja, cuidado. Cuidado com pessoas mentirosas e com pessoas agressivas. São as pessoas mais perigosas do mundo. Essas pessoas automaticamente elas são tóxicas, porque elas querem contaminar as outras pessoas para que as outras pessoas odeiem você. Inclusive a mulher que me pôs no mundo, ela fez isso, né? Ela tentou procurar na família inteira alguém, sabe, para falar para falar alguma coisa de mim. Ninguém, nenhum primo, nenhum tio, nem nada, ninguém, absolutamente ninguém tem nada para falar do meu caráter, da minha conduta, desde que eu nasci. Você entendeu? Por isso, anda certinho, anda bonitinho, o seu caráter vai falar por você. As pessoas ruins, automaticamente, se você não gravou nada, se você foi injustiçado, calma, que Deus ele faz a sua defesa, né? Na hora certa, Deus vai lá e faz a sua defesa. Mas assim, se possível, se proteja. Viu que a pessoa é mentirosa, viu que a pessoa é agressiva? Se proteja. Não espera acontecer o ruim primeiro, não espera acontecer o pior. Pra você, se eu tivesse feito isso, não, faça. Se você é obrigado a conviver com uma pessoa mentirosa, uma pessoa agressiva, uma pessoa inescrupulosa, se proteja.